Não, eu vou mostrar aqui como é que tá implementado a JVM. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é abrir, né? O negócio. Então vamos começar pela main. Pela main, acho que é mais fácil. Então primeiro a gente precisa, como a gente precisava do reader. O reader é nosso class loader, no caso. Então nosso class loader vai popular a classe do classifier. O classifier é a estrutura básica, né, da JVM, que vai conter tudo. Vamos para carregar aqui, tá? Então nosso classifier tem o magic, isso aqui bem simples, vai ter todas as informações do arquivo.class. Nosso reader é o nosso class loader, que ele é responsável por ler as classes. Então ele tem só uma interface, que é esse read class file. E aqui que acontece toda a mágica, ele que vai ler tudo, checar a consistência do arquivo e etc. Então ele lê o magic, o minor, o major, checa se a versão pode ler ou não. Depois vai ler a constante pool, as flags, o D, super, as interfaces, fields, métodos e os atributos. A constante pool ela é separada por tags também. Então nesse switch a gente vê qual é a tag que precisa ser colocado nesse index da constante pool. E aí, para saber qual é, só ler lá a documentação, mas é bem simples. Lembrando que o long e o double eles vão ocupar 2 espaços na constante pool, isso é importante saber. Depois a gente tem um field info, que vai conter as informações dos campos, dos atributos das classes. Vai ter os métodos, que correspondem aos métodos da classe. E os atributos. Os atributos também vão possuir, vamos dizer assim, uma tag. Só que a tag dele é baseada no nome dele. Então, aqui a gente pode ver, traduzir aqui o nome para uma constante, que seria uma tag. Então, elas são baseadas pelo nome. Os atributos são baseados no nome. E se eu não conseguir achar nenhum, retorna esse inválido, que significa que a gente não implementou. Tá. Então, o reader é bem tranquilo. Ele vai ler, vai checar a consistência do arquivo e vai popular esse class file. Como a gente pode ver aqui. Então, a gente passa qual é o arquivo, passa o class file para ele popular, cria o reader e lê o class file. O viewer, você também já deve ter pelo menos visto alguma coisa. Ele que é o responsável por imprimir o class file. Então, esse daqui é o que está sendo responsável por printar o negócio igual está igual tá lá no jclasslib. Acho que isso aqui foi o que todo mundo mais mexeu, então acho que é o que deve ter menos dúvidas. E por agora também já não é tão importante isso daqui. Então eu não vou nem comentar direito, porque não vale a pena. Depois a gente tem agora o interpretador, que é o que interessa pra gente agora. O interpretador, aqui eu só crio ele passando o class file de entrada que a gente colocou. Ou seja, o primeiro arquivo que a gente vai ler, que é o que a gente quer que contenha a main. Então vamos abrir aqui o construtor dele. Então a gente tem aqui um const class file, um ponteiro para o class file que a gente entrou, para a gente poder acessar as coisas dele.
E depois a gente chama o método init. No init, a gente vai criar as coisas que a thread precisa. Que, se vocês forem lembrar lá daquele diagrama que a gente fez no ML, a gente até conseguiu definir bem isso daqui, que depois tem que até que atualizar. Então, eu acho que eu vou até abrir aqui que é melhor. Enquanto abre. Então, cada thread ou as áreas de memória globais são a heap e a metadiária. Essas são as duas áreas de memória global. Só que cada thread precisa ter acesso a essa área de memória global, né? E aqui, sim, aqui eu carrego a nossa classe. Ela já está carregada, mas aqui, se eu não me engano, eu acho que ele até carrega de novo, porque ele vai ser a primeira vez que ela vai estar entrando no método diário, então ele carrega ela de novo. E depois a gente cria a heap, a método diária, carrega a classe que a gente está inserindo. E depois a thread, ela precisa ter acesso a essa método diária, precisa ter acesso à heap e também precisa saber que classe que ela vai rodar. Então aqui a gente cria uma thread. E isso daqui é um vetor de threads, o interpretador tem um vetor de threads, que idealmente ele pode ser concorrente, etc. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Aqui. Então aqui tá bem por cima, mas eu acho que vocês devem lembrar também. Então a nossa JVM vai ter o init e vai ter esse método thread. Que no caso eu mudei um pouco, então esse JVM aqui é nosso interpretador, ele tem o método init e tem o método run. Aqui tem o método run. Então tá aqui o método run. A gente vai pegar a primeira thread, que foi a que a gente criou aqui, e executar o método main. Para executar o método, eu defini que tem que passar o nome do método e o descritor dele. Então esse daqui é o descritor da main, que é padrão, sempre tem que ser esse daqui, senão ele não compila também, já no Javax. E o nome é main, né? Então vamos executar o método. Na hora de executar o método, eu coloquei aqui um valor constante, que seria o máximo de chamada que pode ter, de troca de contexto. Vamos definir 40, mas pode ser qualquer coisa. O método que a gente vai rodar, a gente precisa pegar do classifier atual. Então, aqui a gente tem a nossa metadiária. Se vocês lembrarem, ela já está com o nosso classifier atual. Então, a gente vem nesse getMethod. Ele vai checar se o nome e o descritor que eu estou passando para cá batem com algum elemento do array da metadiária, de métodos da metadiária. Se bater, ele vai retornar esse método. Se não, ele lança uma exceção falando que não conseguiu achar o método. Aí eu seto o método corrente como o método name, que é só uma string mesmo. Eu não quis salvar a estrutura do método mesmo, só o nome dele. Então, para executar, toda vez que a gente for executar, a gente precisa achar o code, porque é no code attribute que tem toda a informação do... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Se vocês forem ver, sempre é no code que vai ter o bytecode, que é o que a gente precisa executar. Então, eu tenho essa função aqui auxiliar que retorna esse atributo para a gente. Depois eu seto o code array, para simplesmente ficar mais fácil de digitar, mais legível. Mas isso daqui eu retorno, essa função, aqui eu retorno o code attribute, né, que tem o bytecode, a exception table e essa parte de outros. Então aqui eu pego só realmente o bytecode que eu quero.
Aqui eu crio um novo frame, porque se a gente for ver aqui, cada thread tem o seu frame. Isso daqui seria a thread. Então, ela vai ter um stack frame, um JVM stack, que vai ser meio que para poder você ter o stack trace, né? Cada vez que muda de contexto, tem que empilhar um frame na JVM stack. Então ele tem um current frame, current class, o execute method, e vai ter aqui agora também o change context para trocar o contexto. Mas vamos por partes. Então tem um frame. O frame ele vai ter um vetor de variável local, uma pilha de operandos e qual é a constante por runtime, a constante por atual. Essa parte aqui não tem mais, não é ele que vai executar a instrução. A variável é aquela estrutura n que eu consegui achar na internet. Então isso aqui ficou bem bonitinho. Então vamos ver como é que está aqui o frame. Então a gente vai criar o frame. No frame a gente vai ter, como eu falei, o máximo de operando que a gente pode ter na pilha, o máximo de variável local. Isso daqui eu já seto o array para o tamanho que ele deve ter, seto a constante pool e vai ter o PC, né, para a gente saber em quais instruções a gente está. Aqui eu fiz as funções de inserir e retirada no vetor de variável local e da filha de operando. É bem simples, na verdade não é simples. Por exemplo, aqui tem que lembrar que o long e o double eles usam 2 espaços, então para nossa implementação ele não usa, mas na JVM ele usa, então a gente precisa lidar com isso, por isso que a gente incrementa de novo e coloca um NuPtr no próximo. Isso daqui é para lidar com... Isso daqui é quando você quer inserir um new index pré-definido. Isso daqui eu só dou meio que um pushback. Aqui eu retorno uma variável local, aqui eu retorno uma referência da variável local. Aqui eu insiro um operando checando sempre se excedeu o limite que é suportado pela pilha ou pelo vetor de variável local. Aqui no pop-up range eu retorno um operando da pilha. Então, se ele for um n, que seja qualquer coisa, se o argumento t for qualquer coisa, eu retorno logo qualquer coisa. Mas aí aqui também eu fiz outra checagem de erro. Se o topo da pilha não for o tipo que a gente está querendo, ele também vai lançar uma exceção. Porque aí a gente consegue saber quando que a gente está, para não ficar dando badcast, que estava me enchendo o saco. E depois eu dou pop, caso seja do tipo T e não seja um N, e retorno ele castado para o template T que eu estou passando. Isso daqui é a mesma coisa do de cima, só que eu quero uma referência do topo. Você vai retornar o top. E esse clean operand serve para as funções de return, porque elas sempre vão limpar, elas precisam limpar a pilha de operando antes de destruir o frame. Então isso daqui serve para isso. Aqui são as variáveis, aqui mais ou menos como é que usa essa biblioteca N que eu achei. Vamos lá. Então a gente vai criar nosso método, passando todas as informações que a gente precisa estar dentro do code attribute. Então aqui foi uma jogada que eu tive. Se já tiver um current frame, significa que já teve a troca de contexto. E se já teve a troca de contexto, a gente precisa, para o novo frame, a gente precisa passar os argumentos para essa nova função que vai chegar. Isso aqui é um pouco abstrato, mas acho que dá para entender. Por exemplo, vai chegar, a gente estava executando a main, só que a gente tem a troca de contexto, que eu vou explicar mais para frente. Então, quando chegar a troca de contexto, chama de volta a parte de executar esse método. Então, se já tiver um current frame, significa que já estava executando uma função antes, e agora está executando uma nova. Então, se está executando uma nova, a gente precisa guardar os argumentos para essa nova função.
Então, como a gente tem que passar o descritor e o nome, a gente vai ter tudo aquilo lá e a gente vai armazenar aqui os argumentos baseado no descritor dele. Que são os descritores da própria JVM. E aqui esse Start Index. Eu vi que talvez no Invoke Special, se eu não me engano, na parte do construtor precisava disso, porque por mais que você vai ter um objeto vindo da operand stack, mas você vai ter também você vai ter que carregar a referência dentro do construtor da classe. Então eu fiz esse método aqui. Então se tiver que poupar uma referência de objeto, eu vou começar do index 1. E para cada descritor eu vou aumentando esse index. E no final eu insiro a referência do objeto na posição 0. Eu seto o current frame agora para esse novo frame que a gente criou, então ele já vai ter alguma variável local. Se tiver troca de contexto, ou também pode não ter, ele vai ter e vai criar tudo aquilo lá. E insiro na JVM stack, na pilha de frame, esse novo frame. Aqui, só esse for que é responsável por literalmente executar o bytecode. Tem todas as instruções aqui, eu não vou falar agora. E ao final, então, quando termina de executar o for, significa acabou, né, no bytecode. Então a gente vai dar pop JVM stack, ou seja, a gente vai tirar esse novo frame e deletar ele. E isso daqui é importante na troca de contexto, que é a parte mais chata, vamos dizer assim. Então, na troca de contexto, significa que vai ter algum invoke, e a instrução invoke vai chamar isso daqui. Ela é bem pequena, na verdade, bem simples. Então você vai ver qual é o class name atual, você vai pegar o current class, você vai ver se o current class tem o mesmo nome do class name atual. Se tiver um nome diferente, você vai ter que alocar um. O que foi? Só somar aqui, você não arrumou aí. Então, se o nome da classe atual que a gente está olhando for diferente do class name que eu vou passar como argumento, significa que ele está em outra classe, está em outro ponto, aqui o ponto class. Isso significa que a gente precisa carregar ele. Então a gente vai na nossa method array e chama essa função load class. O load class ele é responsável por chamar o class loader e colocar ele na lista de class files carregados. Então aqui a gente vai fazer as mesmas operações praticamente lá onde está no reader da main, e ele vai inserir ele no vetor de class file carregado. Então a gente seta o current class para essa nova classe e a gente atualiza a method array. Para atualizar a method array, eu só passo só o class file, então a gente vai setar os campos e os métodos do novo class file para atual, etc. Então o old method vai ser o current, né? E o old frame vai ser o current frame. Então aqui está a chamada recursiva que eu falei, então ele vai chamar recursivamente para cá, que ele já estava executando o método, só quando tem troca de contexto ele volta e executa isso daqui de novo. E quando acaba, ele vai dar pop, vai deletar um novo frame, e aí ele vem para cá. E aí eu seto o current nos old, que eu salvei aqui em cima. Então ele vai recuperar a informação que já tinha. E eu atualizo novamente a method array para ter os métodos, os campos e etc. Current class, tudo setado de novo. Então esse daqui é um overview geral de como está a execução do programa.
Pelo menos sem a parte de explicar as instruções, acho que deu para entender. É isso aí.